programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. Muito boa tarde para você que está aí curtindo a programação da TVI. Seja muito bem-vindo e eu também quero estar aí muito bem-vinda na sua casa, na sua telinha. Estamos aí finalizando o mês de novembro e é sempre uma alegria, sempre um prazer poder estar com vocês aqui toda quinta-feira ao vivo. Não sei por onde você está me assistindo. Se estiver me assistindo aí pela TV Speed Fiber, canal 17, saiba que você pode estar me assistindo também pelas redes sociais da TV. Você pode estar me assistindo aí pelo Facebook da Nova TVI, pelo YouTube da Nova TVI e também pode estar baixando aí o nosso aplicativo. O nosso aplicativo mostra tudo o que está acontecendo aqui na TV em tempo real. Então vale muito a pena você acompanhar aí a gente também pelo nosso aplicativo. E fora que o aplicativo também transforma aí o seu smartphone numa telinha de TV e você pode estar acompanhando a gente de todo o Brasil e fora do Brasil também. Gente, esse mês de novembro também é um mês que a gente precisa falar muito sobre o cuidado, né? Em outubro rosa, a gente falou muito do cuidado feminino, mas a gente também não pode esquecer aí do cuidado masculino, não é não? Então hoje, para começar o programa, a minha produtora aí, né, a que cuida da produção, escolheu uma canção muito interessante para a gente começar o programa bem animada aí, né? Ela escolheu aí uma canção que fala Eu Quero Cuidar Mais de Mim. Vamos assistir esse clipe aí para iniciar o programa bem animadinho? Uma tonelada é leve pro que eu sinto agora. Tanta culpa e esse peso nem é meu. O que aconteceu? Eu vivo pros outros, deixando aos poucos de existir. Não vou mais permitir que me digam como ser feliz. Meu sonho por um triz. Eu quero cuidar mais de mim. Eu quero cuidar mais de mim. Uma lavada leve pro que eu vivo agora. Tanta luta e essa paz já me valeu. Coração entendeu. Só eu sei o que me faz feliz. Só eu sei o que me faz feliz. Eu quero
Viu aí, galerinha? Eu escolhi não, né? Escolhemos essa canção que diz que eu quero cuidar mais de mim. É muito bom quando alguém cuida da gente ou quando a gente cuida de alguém. Mas essa canção aí leva uma reflexão que eu quero cuidar mais de mim. Eu tenho que cuidar mais de mim. Ninguém no mundo sabe melhor sobre mim do que eu mesma. Então é uma boa reflexão para a gente poder estar pensando aí sobre isso, né? Sobre os cuidados que a gente mesmo deve ter com a gente mesmo. É isso mesmo, porque assim, muitas vezes a gente se preocupa com tantas coisas e deixa aí para trás, né, a nossa saúde, né, os cuidados que a gente deve ter com a gente, com a nossa saúde mental, né? Então a gente também precisa nos colocar muitas vezes também em primeiro lugar, né? E aí, gente, hoje a gente vai estar falando muito aí aqui no programa sobre esse cuidado, cuidar das pessoas, cuidar de si. Finalizando aí em novembro, a gente vai estar falando um pouquinho da temática aí do Novembro Azul, né? Um pouquinho da dificuldade que os homens ainda encontram de se cuidar, né? Principalmente falando aí, né, da prevenção do câncer de próstata, né? Tem vários homens ainda que ainda têm preconceito, né, com certos tipos de exame, mas isso já é uma coisa aí mais ultrapassada, né? Porque exames, eles são desconfortáveis para todo mundo, né? Vários tipos de exames são desconfortáveis, né? Tomografia, ressonância, tantos outros exames, né? Exame de toque numa grávida. Então, todos os exames, eles são desconfortáveis, né? Nenhum procedimento que você vai fazer de saúde, ele não é totalmente confortável. Você não queria estar lá e está indo porque você está se cuidando, se prevenindo. Então, que os homens deixem, né, esses preconceitos de lado, essas coisas ultrapassadas e que possam aí sim estar se cuidando. E eu trouxe aí mais um vídeo escolhido aí pela produção para a gente falar um pouco da importância do Novembro Azul, para que serve a campanha, como funciona. Então vamos assistir ele juntos. Será que não veio, produção? Veio? Então, mas continuando aqui a falar com vocês sobre isso, a produção vai me sinalizar quando o vídeo estiver pronto. Já está pronto? Nossa, a produção é rápida, então é isso. Esse vídeo fala da importância da campanha do Novembro Azul, assim também como a campanha do Outubro Rosa foi importante, Novembro Azul também é muito importante. Novembro Azul é o mês mundial de combate ao câncer de próstata. O câncer de próstata, tipo mais comum entre os homens, é a causa de morte de 28,6% da população masculina que desenvolve neoplasias malignas. No Brasil, um homem morre a cada 38 minutos devido ao câncer de próstata, segundo os dados mais recentes do Instituto Nacional do Câncer. Histórico familiar da doença, como pai, irmão e tio, além da obesidade, são fatores que aumentam o risco de desenvolvimento do câncer. Outro dado importante é que homens negros sofrem maior incidência deste tipo de câncer. Por isso, atenção! Na fase inicial, o câncer de próstata não apresenta sintomas e, quando alguns sinais começam a aparecer, cerca de 95% dos tumores já estão em fase avançada, dificultando a cura. Na fase avançada, os sintomas são dor óssea, dores ao urinar, vontade de urinar com frequência, presença de sangue na urina e ou no sêmen. A única forma de garantir a cura do câncer de próstata é o diagnóstico precoce. Mesmo na ausência de sintomas, homens a partir dos 45 anos com fatores de risco, ou 50 sem estes fatores, devem ir ao urologista para conversar sobre o exame de toque retal, que permite a nós médicos avaliar alterações da glândula, como endurecimento e presença de nódulos suspeitos, e sobre o exame de sangue PSA. O cuidado com a sua saúde deve estar presente o ano inteiro. Por isso, homens, façam seus exames de prevenção. Não deixe sua saúde para depois. Homens, se cuidem. Unimax, administradora e consultoria de benefícios. Nude, moda feminina, especializada em moda plus size. Elegância, sofisticação e modernidade são a nossa prioridade. Um atendimento cuidadoso e personalizado para cada cliente, te vestindo e elevando a sua autoestima nos seus melhores momentos. Telefone 24 98801 5655.
5658. Endereço: Rua Marechal Deodoro 227. Nude, o look ideal para as suas curvas. Elite Auto Center. Aqui nós garantimos a máxima segurança para o seu carro. Oferecemos suspensão, alinhamento 3D, balanceamento, pneus novos e remoldes, amortecedores, troca de óleos, filtros, aditivos e diversos outros serviços para manter o seu conforto e a saúde do seu automóvel. Telefone 24 988 530177. Endereço: Rua Quissamã, 1591. Elite Auto Center. O seu carro merece estar aqui. Jussara Campos. Realize o desejo de realçar sua autoestima com os nossos procedimentos de estética corporal e facial. Você merece esse cuidado. Restaure o poder de se sentir bem na sua própria pele. Agende uma avaliação e descubra qual procedimento mais se adequa aos seus objetivos. Endereço: Rua do Imperador 675, Sala 101, Edifício Arabella. Telefone 24 988 42 2968. Seu bem-estar começa aqui. Jussara Campos. Nude, moda feminina, especializada em moda plus size. Elegância, sofisticação e modernidade são a nossa prioridade. Um atendimento cuidadoso e personalizado para cada cliente, te vestindo e elevando a sua autoestima nos seus melhores momentos. Telefone 24 98801 5658. Endereço: Rua Marechal Deodoro 227. Nude, o look ideal para as suas curvas. Elite Auto Center. Aqui nós garantimos a máxima segurança para o seu carro. Oferecemos suspensão, alinhamento 3D, balanceamento, pneus novos e remoldes, amortecedores, troca de óleos, filtros, aditivos e diversos outros serviços para manter o seu conforto e a saúde do seu automóvel. Telefone 24 988 530177. Endereço: Rua Quissamã, 1591. Elite Auto Center. O seu carro merece estar aqui. Jussara Campos. Realize o desejo de realçar sua autoestima com os nossos procedimentos de estética corporal e facial. Você merece esse cuidado. Restaure o poder de se sentir bem na sua própria pele. Agende uma avaliação e descubra qual procedimento mais se adequa aos seus objetivos. Endereço: Rua do Imperador 675, Sala 101, Edifício Arabella. Telefone 24 988 42 2968. Seu bem-estar começa aqui. Jussara Campos. Gente, quero lembrar vocês aí também que a Nude continua em Black Friday, né? Acho que fala Black Friday, né? E ela continua lá com umas roupas assim maravilhosas, não só vestidos, né? Tem lá os blazers, né? As blusinhas, né? Então assim, só você indo lá na Nude mesmo para ver toda a variedade. Tá em black, né? E tá chegando também coleção nova aí pro Natal, Ano Novo. Se antecipe aí nas suas compras, se você puder, né? Porque os salários da cidade estão atrasados, então quando todo mundo receber, todo mundo vai querer correr para fazer compras, né? Então você que pode aí, se antecipe, vai lá, faça suas compras na Nude, tá? Lembrando que a Nude é especializada em moda plus size, tá bom? Tudo na Black, gente. Também aproveita para pegar aí a coleção antiga num preço mais em conta, para você poder estar presenteando aí toda a sua família. Agora, como eu estava falando aqui, entramos aí no segundo bloco e a gente vai estar falando de Novembro Azul. Estamos recebendo aqui a assistente social também da FNCC para a gente estar falando um pouco desse assunto, né? Boa tarde, Natiele. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem? É um prazer estar te recebendo aqui no programa Sobre um Novo Olhar, para a gente poder estar conversando um pouquinho aí sobre essa temática, né? Natiele é um nome bem diferente, né? Vou te chamar de Nath, tudo bem para você? Mais fácil, pode, claro. Então, Natiele, eu estava comentando com você nos bastidores, né? Que tem pouquíssimo tempo que eu conheço aí a FNCC, mas eu queria estar falando, né? Da importância
da FNCC aqui dentro da nossa cidade. Estou vendo que você está aí de blusa azul, então você já está engajada na campanha do Novembro Azul. Sim, esse mês é o mês do Novembro Azul, né? Então a gente veste a camisa literalmente. Quero agradecer assim, a participação, né, o convite especial aqui da FNCC, né? Vim aqui agradecer em nome de todas as FNCCs. A gente tem 5 FNCCs na região serrana e Petrópolis é uma delas. Então a gente agradece em nome dos nossos gestores. E é isso, assim, a gente está tentando expandir o nome da FNCC em Petrópolis. É uma instituição relativamente nova, né? A gente está desde 2016 aqui na cidade e a gente tenta potencializar aí os serviços mesmo, o tratamento oncológico. O tratamento é feito no CTO e a gente tenta potencializar com os nossos serviços o tratamento do câncer, né? Que não é nada fácil, envolve toda uma logística, né? Envolve em todas as áreas, aí, emocional, física e a família. E a gente está aí para somar, junto com os pacientes e os familiares. A gente sabe que vocês trabalham, né, o ano inteiro, né? Mas outubro e novembro são os meses mais falados sobre esses assuntos, né? Sim. Geralmente, assim, a gente tem campanha todos os meses, né? A FNCC traz uma temática, né, a cada mês, mas, no geral, o outubro e o novembro a gente acaba focando mais porque é a maior incidência, né, do câncer, e o outubro rosa com foco, né, no câncer de mama, né, para trazer essa questão do autocuidado com a mulher, e o novembro azul essa questão do homem, né, não só por conta do diagnóstico precoce do câncer de próstata, mas também trazer tentar conscientizar a sociedade sobre o autocuidado, o cuidado com a saúde do homem, que às vezes é deixado de lado, né? Sim. A mulher, às vezes, que investe, né? Ou às vezes uma parceira, ou a mãe, ou a filha, ou a esposa, enfim. A mulher que está ao lado do homem, geralmente, é aquela que puxa ou que marca uma consulta. Cuidar, né? Exatamente. Então, a gente tenta levantar essa bandeira de uma maneira mais forte para que eles entendam que o homem não é só câncer de próstata, né? Tem tem homens hipertensos, tem a diabetes, tem diversos outros assuntos. No mês passado eu tratei um pouquinho da temática também, que o homem também tem câncer de mama. Exatamente. E muitos outros locais, né? E é muito importante para descobrir não só o câncer, mas qualquer outra doença, né? A gente está aí se cuidando, né? Eu queria que você apresentasse para o pessoal de casa a FNCC, né? O que é a FNCC e o que ela faz? Claro. Nós somos a Frente Nacional de Combate ao Câncer. E nós ficamos ali em frente ao Terra Santa, na rua Monsenhor Bacelar, número 569. E lá a gente já está desde 2016, a gente oferece diversos serviços justamente para o paciente oncológico e para o familiar, né? Aqueles que acompanham todo esse processo que não é fácil. Lá a gente oferece diversas terapias, então a gente tem auriculoterapia, todas as nossas terapias são voluntários que oferecem os seus serviços gratuitamente, né? E contribuem aí com a gente nessa pegada, nesse processo do câncer, do tratamento oncológico. Lá a gente tem auriculoterapeuta, temos psicólogos, temos em torno de 6 psicólogos atualmente, psicanalistas, temos fisioterapia, nutricionista, reiki, massoterapia. Temos algumas aulas que a gente oferece dentro da piscina, a gente também tem uma piscina lá, né? A equipe ela costuma ser muito acolhedora, então às vezes a gente está lá, né, oferecendo as terapias naqueles horários específicos, mas durante o dia a FNCC funciona justamente como uma casa também de acolhimento, né? A gente está de 8 às 5 funcionando e as pessoas se sentem muita vontade, né? Tem sempre um cafezinho, um bolinho da Maria, que é a recepcionista, e estamos lá para somar junto aos pacientes, para somar junto à sociedade, né, petropolitana e aos familiares. Os familiares também, né, Gisele, podem usufruir dos nossos serviços, porque quando o câncer vem, ele não adoece só o paciente, né? A família adoece junto. Então, quando há vagas, o familiar pode também fazer terapia, pode também usufruir dos nossos serviços lá, dos nossos serviços de convivência, dos grupos de
de discussão, grupos de convivência, enfim, grupos terapêuticos, eles também podem participar. Então, a FNCC é como se fosse um braço direito do tratamento para o câncer. Exato, a gente complementa o tratamento, né? Porque lá ele vai, no CTO, né, nos locais onde o paciente faz o tratamento, ele vai tratar a doença. Né? Lá a gente vai tratar a pessoa e às vezes as consequências, as sequelas que vêm junto com a doença. E como vocês sobrevivem financeiramente? De doações. Só de doações? Apenas de doações da sociedade civil. A gente, é uma ONG? É uma ONG, uma ONG mesmo. E a gente não tem vínculo, né, com a prefeitura, a gente não tem doadores, grandes empresas. A gente sobrevive mesmo de doadores, de microempreendedores, doadores pequenos, né, doações tem através... Tem uma central de telemarketing, exatamente, né? Tem uma central de telemarketing que fica em Resende, e aí eles distribuem, né, porque a gente tem uma em Resende, Macaé, Itaperuna, Cachoeiro de Itapemirim e Petrópolis. E aí essa central, ela descentraliza e envia os recursos para cada instituição, conforme a necessidade. Mas assim, Petrópolis é uma cidade acolhedora, doadora, então a gente acaba tendo uma devolutiva bacana, porém, nos últimos tempos, o telefone fixo ele diminuiu muito, né? Sim. As pessoas quase não atendem telefone, então, consequentemente, os recursos, através dessa ferramenta, também diminuíram. Também diminuiu. Quantas famílias nós temos cadastradas aqui em Petrópolis? Cadastradas, nós temos 670 famílias. Nossa, é muita gente. Aproximadamente, deve estar beirando 700, mas... com um cadastro ativo, que a gente diz, né, que mensalmente está lá, usufruindo de algum serviço, fazendo alguma terapia, a gente tem em torno de 150, 160 pacientes, né, que estão ativos, porque a gente também oferece medicação, né, que o SUS não oferece, então a gente consegue comprar algumas medicações, né, de alto custo. A gente tem também um advogado que ele presta orientações jurídicas e ele também dá entrada em medicações de alto custo que às vezes nem a gente consegue comprar. Então ele consegue dar entrada pela Defensoria Pública. Já conseguimos uma medicação que mensalmente era R$30 mil para um paciente, ele conseguiu judicialmente. Então a gente também fornece medicação, fralda geriátrica, suplemento nutricional. Então as doações vão para essa finalidade, né? Não só para o sustento da casa. É claro que a gente precisa de pagar água, luz, né? Os recursos que a gente utiliza ali. Mas a gente também procura potencializar mesmo esse tratamento, né? Eu vou contar uma experiência engraçada que eu tive quando eu estive lá na casa. Foi muito incrível. Eu não sei o nome da pessoa, né? E eu sei que a Bia estava lá, né? A Beatriz. A gerente, né? Tava lá. E aí a gente até comentei isso com a minha filha. Foi muito engraçado, gente. Eu tava na cozinha e aí a Bia comentou, né? Então, mas eu sempre te dou um leite, né, e tal. Aí a senhorinha repreendeu ela. Mas esse mês você não me deu. Aí a Bia, mas é porque esse mês eu não tive como te dar. Ela, pois é, eu tive que comprar. Ela estava falando ali da escassez da doação, né, e que às vezes a gerente precisa estar ali distribuindo, né, de maneira igualitária para todos, e ela não vai conseguir suprir as necessidades de todo mundo, né? E isso me chamou a atenção, porque a gente, enquanto cidadão, a gente também precisa estar colaborando para que essas pessoas possam ali receber ali, né? Aí eu tava perguntando pra gerente, ela me disse que às vezes ela não consegue dar a cesta básica completa e que ela abre o armário ali e vai fornecendo para essas pessoas aquilo que elas estão precisando no momento. É interessante porque você fornece ali o que ela tá precisando no momento, né? Mas também é um pouco preocupante porque você não consegue suprir ali todas as necessidades, né? E a Bia estava falando também sobre a importância do leite, porque eu acho que tem um suplemento, algo que é preparado somente com o leite, né? Sim, sim. Porque assim, a gente costuma fazer campanhas, né, específicas. Então a Beatriz, ela é a responsável pelas relações públicas e também por essa captação de recursos. E aí tem campanhas que tem uma boa aderência, tem outras que não. Então, aquele mês que a gente conseguiu uma quantidade X de leite, a gente vai conseguir doar durante até determinado tempo. Então, acabou, a gente precisa de uma outra doação. Sim. E nem sempre tem, né? Assim como as cestas básicas.
Então a gente recebe, né? Às vezes a gente não recebe cestas básicas prontas, a gente recebe alimentos separadamente, a gente monta ali conforme a demanda, conforme as doações, e a gente também doa conforme as doações. Então quanto mais doar, mais as famílias vão receber, né? Então, muito importante. E aí, assim, eu recebi umas imagens, eu vou pedir pra produção tá passando, sim. E a gente vai estar falando um pouquinho dessas imagens que a gente recebeu aí, tá? Perfeito, perfeito. Vou pedir a produção pra tá passando aí. Aí é a casa que temos aqui em Petrópolis. Qual é o endereço dela? É Rua Monsenhor Bacelar, 569. Fica ali em frente à faixa de pedestres, na entradinha do Valparaíso, ali em frente à Terra Santa. E qual o horário de funcionamento se eu quiser fazer uma doação, alguma coisa assim? De segunda a sexta, de 8 às 5. De 8 às 5 a gente tem um atendimento lá para poder estar conversando com vocês. Sim, sim. Segunda a sexta, de 8 às 5, na rua Monsenhor Bacelar, 569. Perfeito. A casa tá linda, né? Uma casa linda. Sim. E eu fiquei contente também de vocês conseguirem estar pagando o aluguel de uma casa tão grande, né? Para poder atender tantas pessoas, né? Sim, lá atrás a gente tem até um espaço com uma piscina que a gente consegue exercer algumas atividades, fazer alguns eventos. Então é uma casa central, né? Não tão central, mas fica ali um pouquinho perto do centro. Então, para facilitar também o acesso, né? Que tem pessoas, às vezes, cadeirantes. Então, a gente tenta minimamente oferecer o melhor. O melhor ali, né? Vamos ver as outras imagens aí que a gente tem. Essas aí parece que foram pessoas que estão... Ah lá, o leite, né? Sim. Tem uma imagem do leite, ela tá com 2 latinhas de leite, os outros estão com medicamentos, não é isso? Sim, pessoas felizes que foram atendidas lá na FNCC, né? Sim. Maria de Lourdes é nossa queridinha lá. Entrava, quando eu lembro que eu conheci ela estava tão triste, depressiva. Quem é a Maria de Lourdes? A Maria de Lourdes é a da direita, na minha direita, na esquerda. A que tá de touca? De touquinha, isso. A de touquinha branca, parece. Ela entrou tão tristinha na instituição, tão depressiva. Hoje ela é o sorriso da instituição. Ela ajuda, ela participa. E os pacientes entram lá, às vezes, né, sofrendo e saem mesmo diante da doença. E passam por esse processo de uma forma mais leve. Porque eles dividem também, né, as tristezas, as alegrias. Todos ali parecem estar felizes, sim, apesar das suas adversidades, eles estão parecendo contentes porque encontraram um lugar para poder receber algum apoio e suas coisas, sim, né? Muito legal. Eles saem muito satisfeitos. Tem mais? Tem. Aí também parece que as pessoas estão recebendo cestas básicas, né? Básica, né? E são as famílias que são atendidas, né? Sim, sim. A Bia toda contente aí, né? Recebendo as doações. Recebendo as doações. Às vezes a gente recebe, tá vendo? Cestas básicas menores, né? Como essa. Então a gente doa o que a gente recebe. Tem vezes que a gente recebe cestas maiores, né? Tem pacientes que às vezes eles fazem o tratamento e às vezes trabalhava, né? E recebia o auxílio-doença, por exemplo. E às vezes o benefício é cortado. Sim. Então, assim, até renovar, porque vai começar uma nova químio, que vai começar um novo processo terapêutico, vai precisar fazer um novo tratamento, o INSS não está preocupado, sim, né? Não. Então, às vezes, fica 2, 3, 4, 5 meses sem pagamento. Não é porque a pessoa não trabalha, é porque a pessoa não pode trabalhar. Sim. Então, às vezes, naquele meio do caminho que ela precisa de uma cesta básica. A gente não oferece para todos, oferece para aqueles que precisam. Sim. Tem mais? Tem. Aí é o trabalho dos voluntários, né? Sim. Está fazendo uma massagem? Isso, ela é essa nossa massoterapeuta. A gente foi num evento agora do Novembro Azul e a gente levou 3 voluntários para oferecer um dia de cuidado para os homens da Condep. Então, legal, para eles se lembrarem que eles precisam se cuidar. Exatamente, que eles existem. Eles desmancharam lá nas mãos dos nossos. E desconstruiu também, né, essa ideia de que o homem também pode receber massagem, o homem também pode chorar. Então eles ficaram meio receosos, mas no final deu tudo certo. Deu tudo certo e adoraram. Vamos ver se tem mais. Esse daí, ó. Esse foi no Pátio Petrópolis, a gente teve um evento lá também agora esse mês, para conscientizar mesmo a população, junto com a Prefeitura de Saúde. A gente está com uma parceria agora no Novembro Azul com a Prefeitura de Saúde, a Secretaria de Saúde, né, a Prefeitura de Petrópolis. Isso aí foi no Pátio Petrópolis que a gente fez um dia todo, oferecendo exames, testes. Evento nesse ano, né? Sim. Legal. Tem mais? Não, acabou. E é importante isso que você estava falando sobre a temática das doações. Gente, ainda que a pessoa esteja recebendo seu auxílio-doença, é um salário mínimo. Exatamente. Né? E aí, às vezes, a pessoa precisa disponibilizar de uma passagem de ônibus, ou comprar um remédio a mais, ou até
Às vezes a pessoa não tinha uma alimentação tão adequada, né? Gente, frutas, legumes e verduras são coisas caras, né? Então, assim, a pessoa não vive somente da cesta básica. Obviamente, a gente está dizendo que o básico é bom, que vai ajudar, né? A gente tem ali, né, o básico, né, para poder começar. Mas a pessoa precisa de uma fruta, né? E assim, gente, vamos falar que tá pesado, não é verdade? Tá pesado para todos nós, né? Mas no paciente, às vezes, precisa de um muda a logística, muda a dinâmica da família, né? Às vezes o paciente tem dores, então às vezes não pode nem pegar um ônibus. Às vezes precisa pagar um Uber, precisa dispor de um familiar ou de uma gasolina, de alguém para levá-lo a algumas consultas, né? Ou às vezes está num momento mais difícil, né, de dor. Às vezes tem paciente nosso que toma morfina diariamente. Então, assim, eles têm algumas dificuldades, né? Tem câncer de próstata, às vezes câncer de reto, né? Que às vezes ele não consegue nem sentar. Né? Então, assim, tem que investir em meio de transporte, às vezes adequado, né? E é isso, uma alimentação nutricionalmente falando, né, mais regrada, mais rica em nutrientes, para que eles fortaleçam a imunidade, porque também ficam bem sensíveis nessa fase. E eu sou técnica em enfermagem e a gente precisa estar pensando sobre isso, né? Às vezes a pessoa não consegue comer um arroz e feijão que veio ali na cesta básica. Às vezes ela precisa tomar uma sopinha, né? Que é uma coisa que ela vai ter que investir, que às vezes não vai conseguir uma doação, né? Então a gente precisa pensar muito sobre isso e precisa pensar no outro também, porque a gente nunca sabe quando a gente vai precisar de um apoio ou de um atendimento desses, né? Então, assim, o programa de hoje é mais para trazer uma consciência de que existe, né, uma FNCC, existe uma casa de acolhimento em Petrópolis e que a gente, como cidadão, a gente precisa estar acolhendo também e fazendo o que é possível para nós, né? Porque assim, gente, não estou dizendo para você comprar 20 latas de leite, mas, poxa, sobrou um trocadinho, você já sabe que lá na FNCC existem pessoas que precisam fazer um suplemento especial, que eu nem sei qual é, mas eu sei que tem um suplemento especial que precisa ser preparado no leite. Então, sobrou, vou comprar uma latinha de leite, vou levar lá na FNCC. Né? Não é assim dessa maneira que funciona? Sim. E qualquer doação, Gisele, qualquer doação é muito bem-vinda. Porque tudo lá a gente consegue, né, dar uma finalidade. Então, assim, às vezes a pessoa acha, eu vou doar uma latinha de leite. O que vai ser uma latinha de leite para Santos? É muito bem-vinda, né? Então, toda doação é bem-vinda. As doações pro nosso bazar. A gente tem um bazar bem bacana lá, que tem sempre peças novas, que é uma outra fonte de renda também. Não, né, atende a totalidade das nossas contas, mas ajuda bastante. Então, roupas, né, em bom estado nos ajudam bastante para que a gente reverta, né, aquele recurso do bazar em financeiramente, exatamente. Às vezes para pagar uma conta, para comprar um suplemento, enfim. Então, o nosso bazar também nos ajuda. E doações, assim, espontâneas. Se você quiser, você pode visitar a FNCC e conhecer lá o nosso espaço, conhecer os nossos pacientes, que, né, as pessoas vão conseguir entender o quanto é fundamental, o quanto são fundamentais essas doações e o quanto são pertinentes, né? E fazem diferença, de fato, na vida das pessoas. E a nossa estada aqui na TV e no Sobre um Novo Olhar é que também a gente possa nos educar e educar os outros também e ter um novo olhar sobre todas as coisas, né? Por exemplo, gente, uma doação para o bazar tem que ser uma coisa que dá para vender. Sim. Né? Uma doação para um bazar, né? Dá para vender. Tem uma coisa que eu tenho falado muito para mim mesma e repito também ali para os meus, que é o seguinte: se não serve para você, às vezes também não vai servir para outra pessoa. Tem que estar em bom estado, gente, para vender, não é verdade? A alimentação também. Você vai... eu vou comprar 5 quilos de feijão da marca X e vou comprar da marca Z para doar. Gente, aí você não atrai nem a prosperidade para sua vida. Então, quando for doar alguma coisa, claro que você tem que doar dentro das suas possibilidades. Mas doa para a pessoa aquilo que você gostaria de receber. Você não concorda, Nath? Sim. A gente recebe muita doação, às vezes de roupa furada e tudo mais, que não dá para aproveitar, né? Então é isso, ter a gente consciência tem que também. Se melhorar, né? Exato. Não tô falando só de quem não aprendeu isso ainda, né? Eu acho que a gente mesmo tem que se melhorar nessa questão, né, de doação e ser melhor. Por que eu tô falando sobre isso? Eu estou pedindo agora para a FNCC, para o final do ano, a minha coisa favorita, que eu gosto muito,
de dezembro, gosto muito de ter na minha mesa no Natal, mas você acredita que ainda não recebi uma doação? Eu já pedi na minha rede social, eu já pedi aí uns 3 ou 4 programas, gente, até agora nada. Vamos lá, Nath, ó, presta atenção, vamos lá, gente, vamos lá, presta atenção. O que eu falei pra vocês, galera? Vamos comprar coisinhas boas e coisinhas gostosas para nós, mas também vamos comprar coisinhas gostosas e coisinhas boas para as outras pessoas. Então a FNCC me deu a incumbência de pedir para as pessoas panetones para completar a cesta de Natal. Até agora, gente, eu não recebi um panetone. E eu pedi para vocês deixarem na FNCC, eu pedi para vocês deixarem aqui na TV. Então, assim, a gente está tentando mobilizar o coração de vocês. Por favor, gente, vamos doar um panetone lá para ser distribuído para essas famílias que vocês estão assistindo aí na TV, que pegam os remédios, que pegam os alimentos. Eu tenho certeza que você vai ter um panetone aí na sua mesa. E também tenho certeza que você vai ser abençoado se você doar um panetone para a FNCC. Você pode estar deixando aqui na TVI, você pode marcar comigo para eu buscar aí com você, e você pode também estar deixando lá na FNCC. Gente, então vamos colaborar, vamos fazer o Natal da galera muito mais feliz. Eu vou pedir para a produção estar liberando aí o vídeo, né, da montagem das cestas de Natal, do pedido do panetone, porque se tem coisas gostosas na minha mesa, eu quero também que tenha na mesa de todo mundo. A produção pode colocar aí o vídeo do panetone pra gente. O Natal tem aquela sensação especial. As luzes, o panetone, a ceia. Mas nem todo mundo sente isso ainda. Doar uma cesta de Natal pode ser difícil, a gente sabe. Mas não precisa ser tudo de uma vez. Um pacote de arroz, de feijão ou um biscoito. Tudo isso torna uma cesta cheia de esperança. Faça sua doação, que seu presente de Natal seja proporcionar o primeiro Natal de muitas famílias. Porque apoiar é também compartilhar momentos que mudam não só a vida de nossos pacientes, mas de toda a família. É isso aí, gente. Então, ó, ainda não recebi nenhuma doação de nenhum panetone, mas é claro, dezembro ainda tá chegando. Gisele, falta muito, acalma teu coração. Tá bom, gente, eu tô calma, mas vou estar disponibilizando novamente. A TVI vai ser aí um ponto de coleta, tá? E a FNCC também é um ponto de coleta. Concorda comigo, né, Tiane? Claro, lógico. Não é? E eu agradeço, sim. A gente agradece, né, em nome da FNCC, essas portas abertas, né, que vocês estão... Porque, assim, a cesta de Natal, ela é uma cesta diferenciada. Tem que ser, né? Exatamente, é uma cesta de Natal. Então, assim... Pode ser que a gente consiga até coisas, né? Então, as doações que são colocadas ali, a gente tenta pré-determinar algumas coisinhas, mas é também, as pessoas recebem de acordo com aquilo que nós recebemos. Sim. Então, se a gente receber um panetone X, a gente vai doar o panetone X. Sim. Se a gente receber o suco Y, a gente vai doar o suco Y. Então, a gente... E vocês tentam também distribuir de maneira igualitária, né? Exato, exato. A gente, né, mesmo que tenha marcas diferentes, às vezes, recebeu X suco, X, a gente monta ali com carinho, e um para cada um, bonitinho, para aqueles que estão ativos, né? E aqueles que precisam mais. Tem famílias, assim, uma ou outra que não precisa da cesta básica em si. Sim. Mas, dos outros serviços, sim. Mas a cesta a gente sempre procura dar para todos os pacientes que estão ativos. Sim, e é aquilo que eu achei muito interessante, essa questão do armário, né? De alimentação, que eu fui lá na FNCC, né? E eu achei interessante essa questão do armário. Às vezes a pessoa não precisa da cesta inteira, mas, acabou as coisas na minha casa, eu tô precisando de alguma coisa, aí vocês complementam para a pessoa. Eu achei bastante interessante e fiquei bastante também intrigada do porquê que eu não conhecia a FNCC ainda e nem o seu trabalho, né? Então, por isso que a TVI, o programa Sobre o Novo Olhar, tá fazendo questão de estar trazendo vocês mais para perto, para que vocês possam falar, né, de como vocês vivem, do que vocês precisam, como que os cidadãos petropolitanos podem estar ajudando, né? E assim, os pacientes que são atendidos por vocês, eles são enviados pelo CTO ou eles mesmos... Como é que eles fazem essa busca para encontrar vocês? Sim, eles... As demandas vêm de diversas formas, né? A maioria é encaminhada pelo CTO, a gente tem uma interlocução bem bacana lá com a equipe multiprofissional de lá, né? Assistente social, psicólogo. Então, eles já conhecem os nossos serviços, a gente já deixa alguns folders com eles também, com os médicos, e aí eles
eles mesmos sabem, né, às vezes o que o paciente precisa, às vezes uma orientação jurídica, né, de uma terapia específica, fisioterapia, a gente também tem. Então, a maioria vem do CTO. Mas demandas espontâneas também, boca a boca, às vezes um paciente que falou com outro, né, sabe? E assim, a gente atende paciente, não só aqueles que estão passando pelo processo do tratamento. A gente também atende aqueles que já se curaram, já foram curados. Por quê? Porque a gente entende que esse acompanhamento é para o resto da vida. Uma vez o paciente oncológico vai ser, mesmo curado, tem que fazer um acompanhamento de tanto tempo, de 5 anos. Então a gente está ali para prestar suporte emocional, psicológico e às vezes até as sequelas que o câncer deixa, né? Então sempre tem uma coisinha, uma rebarbinha ali que a gente está lá para acolher e ajudar. E eu posso imaginar que no momento do choque do tratamento, também tem muita gente que vai estar ajudando. Sim, né? Exatamente. Vai ter muita gente que vai estar apoiando. Mas como a gente estava comentando mais ou menos, às vezes as pessoas cansam de ajudar, né? E a FNCC vai estar lá de portas abertas, né? E eu acredito, você trabalha, né, como assistente social, você pode estar falando mais sobre isso. Depois de um susto desse, não é tão fácil a pessoa se reerguer e voltar ao mercado de trabalho e ter uma vida ativa normal. Demora um tempo, né? Exato. Ela precisa, né, se reconstruir e até emocionalmente falando, né? Porque é um baque, né? Porque assim, afeta a parte financeira, né? Afeta o emocional, afeta ali a família, às vezes a logística, a casa, às vezes tem que adequar a casa, dependendo do tipo de câncer, às vezes tem que adequar a casa, adequar o veículo e tudo. Às vezes a pessoa nem pode voltar para aquela área, né, de trabalho que ela exercia anteriormente. Então, por exemplo, tem pacientes, mulheres que tiveram câncer de mama, que lá fizeram o que tinha que ser feito, fizeram químio, fizeram cirurgia. Às vezes tem algumas que precisa fazer o esvaziamento axilar. Então, às vezes, pro resto da vida ou durante algum tempo, precisa fazer drenagem do braço. Então, assim, como é que ela às vezes vai conseguir voltar pro seu, mesmo curada, né? O câncer passou, curou, acabou químio, não voltou mais, 5 anos, tá ótimo. Como é que ela vai conseguir voltar, às vezes, para uma faxina que ela fazia, ou para uma atividade X, se ela não consegue, né? Por mais que o câncer tenha ido embora, tem sequelas, né? Então, retornar ao mercado de trabalho é difícil, tanto que a própria Previdência, às vezes, não facilita isso, né? Sim. Tira o benefício da pessoa, né? Recolhe ali, porque, tá curado, então tá apta para trabalhar. Sim. Entre aspas, e você que se vire para criar uma nova profissão. Isso. E você que se vire para criar uma nova função. Gente, é triste, mas é uma realidade, né? É uma realidade. Porque às vezes aquela pessoa trabalha naquela função há 20 anos. Ela tá adaptada, ela tá acostumada com aquela função, né? E é o que você falou, às vezes ela não pode voltar para a mesma função. Sim. E aí, como é que fica essa pessoa? Ela às vezes nem sabe direito trabalhar com outra coisa, né? Sim. A gente tem o benefício de prestação continuada, né? Que é oferecido pelo governo, que muitos deles recebem, né? Mas é uma coisa muito demorada, né? Exatamente. E assim, não é todo tipo. Assim, muitos recebem, né, o BPC, mas o auxílio-doença, porque aqueles que contribuíram recebem o auxílio-doença se ele tiver o vínculo empregatício. O auxílio-doença ele vai receber por aquele período do tratamento, curou, acabou. Então ele tem que se virar de fato para voltar depois à vida normal. Como é que volta? Como é que volta com todo esse peso, né? E aí tentando trabalhar as emoções, trabalhar o próprio medo, né? Porque o câncer traz o medo junto com ele, né? A palavra câncer traz um medo, né? A gente tem que também desconstruir isso. Quando eu entrei na FNCC, eu conversei com a minha família assim, falei, gente, será que eu vou conseguir trabalhar com população com câncer, pessoas com câncer? Que triste, né? Será que eu vou dar conta? E eu tenho 2 anos e meio na FNCC e hoje eu vejo o seguinte, o quão gratificante é trabalhar lá. Por quê? A gente tem a ideia de que a pessoa com câncer, ela descobriu o diagnóstico, pronto, acabou. E não. Eu vejo muito mais pessoas curadas do que pessoas que adoecem ou falecem. Por quê? Justamente por isso que a gente também está aí, para conscientizar, trazer, né, a população o entendimento de que
cuidem-se, façam exames, né? Previnam-se. Porque a prevenção, ela traz vida, ela evita a morte. Sim. Então, eu vejo muito mais pessoas vivendo do que morrendo com câncer lá. Sim. E assim, mas a gente conversa muito sobre isso, né? Mas é complicado essa questão da prevenção, né? A gente tem muitas temáticas para poder tá discutindo sobre Sim. isso, né? Mas assim, até para a pessoa poder se cuidar também é uma coisa complexa, né? Agora as nossas leis estão ajudando mais, né? Sim. Porque a pessoa pode pegar sua declaração de comparecimento, a pessoa pode ir ao médico, mas ainda existe, né, aquela meio olhar esquisito do patrão quando pede para sair para ir ao médico, tá sempre indo no médico. Essas coisas ainda existem, né? Sim. E às vezes a própria dificuldade de ser inserido num serviço de saúde pública, né? Porque assim, em Petrópolis nós temos sorte de que minimamente a gente tem serviços de saúde que funcionam bem. Tem municípios no Rio que não funcionam. E mesmo com a nossa cidade, o CTO, entre outros, né, serviços de saúde que são oferecidos, funcionando bem, ainda assim a gente encontra dificuldades. Eu discordo plenamente dessa fala de que funciona bem. Tu acha que não? Acho que não, porque assim, eu mesma vivenciei na minha pele, né? Sim. Precisei fazer uma cirurgia, eu precisei ficar 1 ano na fila de espera, numa cirurgia muito importante, e eu só fui atendida quando eu coloquei o município na justiça. Então, eu discordo. E agora, novamente, eu já estou há alguns meses na fila do ortopedista. E eu tenho 3 hérnias de disco, eu preciso fazer o tratamento, essa coisa toda. E a gente não consegue atendimento, então eu já estou há meses na fila do ortopedista. E assim, eu tô com um problema no meu plano de saúde. Sim. E eu faço tratamento de saúde mental, né? E aí, como eu tô com um problema no meu plano de saúde, eu busquei o tratamento de saúde mental na rede pública e, infelizmente, não fui atendida. Entendeu? Porque assim, eu tenho o diagnóstico, né, de ansiedade generalizada, né, o transtorno de ansiedade generalizada. Quando o meu plano de saúde estava ativo, eu fazia tratamento regularmente, todas as semanas, mas o município não consegue me oferecer um tratamento psicológico. E o que me foi dito, eu achei que foi uma coisa assim bem horrível no atendimento, é a seguinte: você tentou se suicidar? Aí eu disse, não, graças a Deus eu não tentei me suicidar. Não, porque esse é o parâmetro para que você consiga um atendimento na saúde mental na cidade de Petrópolis. Eu não estou falando de terceiros e não estou contando histórias, eu estou falando do que aconteceu comigo. Nossa. Então eu ainda continuo sem atendimento do ortopedista, eu continuo sem atendimento da saúde mental e tenho certeza que só vou reaver essas coisas quando eu conseguir resolver aí as questões do meu plano de saúde. Então não concordo que a saúde no nosso município funciona. Então, disso eu tenho que discordar. Não, eu concordo com você em parte. É porque, assim, eu convivo... Você tem plano de saúde? Eu tenho, mas minha mãe utiliza o SUS. Eu convivo com, eu digo assim, comparada a algumas colegas que eu morei no Rio, estudei no Rio. Comparado a outros municípios, ainda algumas coisas funcionam, mas eu digo mais com relação a essa questão do paciente oncológico. Se a gente for para outros municípios, a fila é muito maior. Então, assim, o paciente oncológico aqui ainda tem minimamente o tratamento adequado. Então, a gente sabe que as filas demoram, né? Os exames demoram, às vezes uma coisa ou outra tem que colocar na justiça. Mas, assim, comparado a outros municípios do Rio de Janeiro, Petrópolis ainda funciona com dificuldade, mas funciona. Mas porque também o serviço é terceirizado, né? Do tratamento oncológico. Não, sim. É complexo. Sim, porque sim. Né, são muitas opiniões, sim, né? Sim. E eu acredito tanto na cidade que eu acredito que deveria funcionar muito melhor. Não, também, né? concordo com você. A gente tem aí, né, as nossas esperanças e expectativas. Sim. E o povo lá de casa sabe que eu também, quando tenho que reclamar... Sim, eu acabo reclamando, não tem jeito. Eu sei que tá todo mundo reclamando também, né? Sim. Mas hoje a gente veio aqui para falar de coisas boas. A gente veio falar mesmo da FNCC, enquanto eu, quanto cidadão, posso estar colaborando com a FNCC, né? Já que eles não recebem ajuda aí dos órgãos que também não estão podendo ajudar no momento. Sim. Então vamos assumir pegar para nós a responsabilidade de estar colaborando. Existe alguma coisa que você gostaria de falar, que eu não tenha me lembrado, que seja importante para a FNCC?
Então, assim, só queria reforçar mesmo, né? A divulgação, né, da ONG, né? E dizer que as doações, mais uma vez, elas podem ser feitas de qualquer forma. Elas podem ser feitas através de Pix, elas podem ser feitas através de donativos mesmo, né? Roupas, como eu falei, mantimentos, doações de leite, fraldas geriátricas, suplementos, enfim, qualquer doação é muito bem-vinda. Outra coisa que eu não mencionei é que a gente tem em torno, né, gastos mensais das nossas contas lá da casa, da onde a gente fica alocado ali mesmo, gira em torno de 15 mil mensal. Senhora. Então, além dos recursos que a gente oferece, né, para os pacientes, tem água, tem luz, tem, entre outras coisas, tem a manutenção. A gente já conseguiu alguns doadores, um para manutenção da piscina, outro para o jardim. Então, a gente já conseguiu ali sanar alguns recursos, alguns gastos. Mas outros a gente ainda precisa de doadores, né? Então, se você gostaria de doar, se você é uma empresa, se você é pessoa física, pessoa jurídica, e quer ser um doador, saiba que a FNCC é uma instituição séria, é uma instituição que ajuda de fato, e você vê que se você for até a instituição, você vai ver que a ajuda acontece efetivamente, né? E colher relato dos pacientes, a gente vê o quanto ela funciona, né? E de fato oferece ali esse suporte emocional, enfim. Então, mais uma vez, gostaria de agradecer pela presença aqui. E se você conhece alguém com câncer, qualquer pessoa pode indicar lá para a FNCC, que a gente vai fazer a triagem e a gente vai atender de portas abertas. É aberto ao público, a todos. Todos que precisarem, nós estamos lá para atender. E, assim, uma coisinha que eu esqueci de te perguntar. Se a pessoa quiser ser voluntária da FNCC, como faz? Só chegar lá, manda um WhatsApp ou manda dar uma ligadinha ou esteja lá presencialmente e a gente preenche um formulário e a gente explica. E a FNCC vai utilizar você, não importa a sua formação? Não, qualquer área, qualquer formação é muito bem-vinda. Se você dispõe de 2 horinhas por semana, muito bem-vindo. A gente tem terapeutas lá que às vezes vão de 15 em 15 dias, meio período. É muito bem-vindo, porque aí um pouquinho de um pouquinho de outro, a gente faz muito, né? A gente soma e consegue atender a todos. E a gente tava aqui pensando, né? Esse serviço de voluntariado, ele foi um pouco esquecido, né? Essa questão da gente doar coisas boas também foi deixada um pouco de lado. Gente, o mundo tá piorando, mas a gente tem que lutar contra isso, não é verdade? Sim. Né? A gente tá aqui para que a gente possa se tornar pessoas melhores. Então, gente, ainda que as pessoas não estejam fazendo voluntariado, pense sobre isso, vai lá na FNCC, como ela falou, já pensou, gente, 2 horinhas da sua semana, a FNCC te aproveita, doar um pacotinho de leite, uma latinha de leite, uma caixinha de leite. Eu vi ali nas fotos que tinha também a moça recebendo uma caixa de leite, né? Sim. Então não importa se é lata, não importa se é caixa, gente, então vamos aí abrir o nosso coração e vamos, a gente mesmo, nos tornar pessoas melhores. Concorda, Nath? Claro, lógico. E qualquer doação é bem-vinda. Esse é o nosso lema. Tudo é bem-vindo lá. E o voluntário, ele, a maioria dos nossos voluntários lá, eles falam, gente, eu recebo mais do que eu dou. Porque é tão gratificante trabalhar lá, é maravilhoso. Eu gostei muito de estar lá, eu pretendo estar mais perto da FNCC também. E a TVI, com certeza, né? E os outros programas, como o programa da minha amiga Rosângela, que me apresentou lá, a FNCC, estão de portas abertas para o que vocês precisarem, quando forem divulgar qualquer evento que vocês forem fazer, né? E pode bater aqui na porta quando estiver precisando de alguma coisa, porque a gente vai estar fazendo aí esse chamamento à população, tá bom? Ótimo, muito, muito obrigada. Obrigada mesmo. É um prazer estar aqui e poder, né, divulgar um pouquinho mais desse trabalho tão lindo. E para tantas pessoas que precisam, né? Muito obrigada aí pela sua participação, tá bom? Eu que agradeço. Produção, ainda dá tempo de agradecer aí aos patrocinadores? Espero que dê, hein? Então tá bom. Quero estar agradecendo aí Shalom Semijoias, que é quem vai estar presenteando você, telespectador, essa semana. Então quem curtiu, quem comentou e quem compartilhou o programa vai estar participando do sorteio aí da Shalom Semijoias.
O resultado do sorteio, gente, vai sair lá no nosso Instagram. E não deixa de acompanhar o nosso canal, tá? @sobre um novo olhar. Eu espero que o programa de hoje fale ao seu coração e que juntos a gente possa ter um novo olhar sobre todas as situações, tá? Quero deixar para vocês um grande beijo e até a próxima semana, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.